Bom, galera, vamos falar hoje aqui no portal sobre foco. Qual é o seu foco? Tem colocado foco em quê? Qual é o seu foco, Luiz Assunção? Vamos lá. Começa com tu, Tatu. Foco, né? Foco é um assunto interessante da gente falar. Foco ele está ligado a objetivo, foco está ligado ao que você quer para você, foco está ligado à prioridade. É tanta coisa, cara, que a gente pode relacionar com foco, né? Mas como em si você vai dar foco para algo? Eu, por exemplo, quando tem algum assunto que fica muito difícil de eu entender, eu entro naquilo que a gente chama do hiperfoco, né? Eu fico pensando naquilo, estudando aquilo o dia todo, só penso naquilo dali, para ver se aquilo entra. Vou te falar que tem vezes que dá certo, tem vezes que não dá, porque me cansa. Então, até para você poder ter foco em alguma coisa, você tem que saber administrar isso daí, não é? Então, o que eu entendo hoje como foco é o que eu estou dando prioridade. A que eu estou projetando a minha energia naquele momento, certo? E que objetivo que eu quero a partir daquilo. Eu acho que se você seguir essa linha de raciocínio, você está um pouquinho mais próximo de entender o que é o foco em si. Porque pensa bem, se eu sei para onde eu quero ir, fica mais fácil, não fica? Eu tenho uma direção, eu tenho uma reta, eu tenho um caminho. Então, eu projeto a minha energia para ali e dali eu vou, sigo a direção. Quando você não sabe, você cai num perigo de disparar o teu foco para vários lugares. Você acaba gastando energia e não indo para canto nenhum. Percebe? Então, você precisa saber aonde você quer chegar, a prioridade que você quer dar para realmente você chegar e ter o foco naquilo dali. É a minha percepção. Qual é a de vocês? Bora, Marcão, sua vez. Então, foco, na minha opinião, né? Eu vivo isso, né? Foco para mim, nada existe até você colocar foco, certo? Então, o foco funciona dessa forma. O que é que acontece? Você começa a pensar sobre algum projeto seu, vou dar um exemplo aqui, tipo, você quer comprar um Fusca, e você quer um Fusca amarelo, certo? Então, você não tinha acesso a esse Fusca, você não vê esse Fusca, e quando você coloca esse foco em um pensamento, mais uma vez, você pensa, ele passa a existir agora, porque tudo que você pensa passa a existir agora, nesse momento, quer você queira ou não, né? O seu pensamento, essa coisa existe. E ela fica ali como se fosse um vírus. Quando sua imunidade cai, o vírus aparece. É por isso que o povo tem a sensação do nada aconteceu isso. Nada é do nada, não existe nada disso. Sorte, acaso, não existe. Enfim, é só criação. A coisa ficou ali e o foco ele tem muita relação com isso. O que é que acontece? É o que aconteceu com a lei da atração, né? Que muita gente achou que é um poder que você tem na lei da atração, onde você começa a acessar o que você. Olha o poder que você tem, galera. Você pensa em algo e você tem um poder de atrair, como se fosse um imã. E eu sempre falo que não é bem por aí, né? Você, quando pensa em algo, esse algo já existe, ele está ali. Apenas quando você coloca foco. Esse Fusca sempre existiu, né? Quando você coloca foco, ele aparece. Mas ele já estava ali o tempo todo, né? Você que tem um poder de atrair. Então, esse foco, o que é que vai existir? Você entra no Instagram, aparece um Fusca amarelo. Você vai, muita gente está se identificando com o que eu estou falando. Você entra no Facebook, um Fusca amarelo. No YouTube, um Fusca amarelo. Você sai do local do teu trabalho, passa um Fusca. Você liga a TV, vai fazer um lanche, a TV passa esse Fusca amarelo. É impressionante, cara. Entendeu? Então, você passa a ver de todas as formas. Até se Fusca fazer parte de você ou não, aí um outro assunto que já já a gente pode chegar lá também. Mas foco é isso, galera. Show de bola. Catherine Veloso, fala pra gente o que é foco para você. Foco, para mim, tem que ter
o objetivo alinhado com o sentimento. Porque quando eu não sinto esse objetivo, sentido assim, de levar para o coração mesmo, de sentir. Eu me perco, eu não sou tão focada, isso aconteceu comigo. Porque eu visualizava, queria, mas não sentia, entendeu? Não tinha um sentimento. Então eu entendi que a gente precisa ver, ouvir e sentir para poder focar de verdade e fazer as escolhas que precisam ser feitas para alcançar esse objetivo. E essas escolhas é o tempo todo. O focado, a pessoa focada é o tempo todo, é aquela pessoa que está sempre analisando tudo, se vai contribuir ou não com o objetivo final. Hoje eu aprendi a fazer essas escolhas, porque o foco está nos detalhes. A gente tende a achar que tem que ser grandes feitos, mas são os detalhes que levam você a alcançar o seu sonho, o seu objetivo final. Para Show de mim, foco bola. é isso, é prestar atenção nos detalhes, alinhado com o sentimento. O que eu sinto? O que eu vou sentir lá quando eu alcançar? Então, é isso para mim. Show de bola, mano. Isa Morim. Tá sem áudio. Aí, voltou. Foca é o direcionamento, na minha opinião. Você foca naquilo que você deseja, como disse o Marcos muito bem aqui, que ele deu o exemplo do Fusca. Eu via muito isso, a Catherine vai se identificar, quando eu estava grávida. Parece que a cidade inteira resolveu engravidar junto comigo. Você passa a ver isso o tempo todo. E eu tenho uma frase que eu gosto muito sobre foco, que diz assim, que o foco é você saber dizer não a boas oportunidades. Boas oportunidades sempre vão aparecer, só que se você tem um direcionamento, você sabe para onde você está indo, é aqui o seu foco, então o foco é você saber dizer não a boas oportunidades. É estar aí nos detalhes que a Catherine trouxe, os pequenos feitos no dia a dia, é 1% de hoje para que você possa chegar no seu direcionamento. Maravilha, vamos lá. Wagner Faustino, direto de Brasília para o mundo. Cara, a gente ouve aqui falar de foco, e eu estava observando todo mundo falar. Às vezes é bom você ficar para o final por isso, porque você ouve e vem muitas ideias. Pensa comigo, nós estamos falando aqui de foco instantâneo, que é aquele que você está vendo Fusca, você está grávida, é um foco instantâneo. E tem aquele foco que é para a sua vida, onde você está direcionando. Esse exemplo que o Marcos deu, eu queria dar até para quem está assistindo agora, pensar o seguinte, o quanto o seu dedão do pé é importante para você agora. Até esse segundo, você nem lembrava que você tinha um dedão do pé. Mas agora você está pensando no dedão do pé, possivelmente você até mexeu o dedão do pé. Então, o dedão do pé passou a existir, ele estava sempre ali. Então, você botou foco agora no seu dedão do pé, e esse dedão passou a existir. Até pouco tempo, você nem estava pensando se ele estava ali ou se não está. O foco, ele pode vir, por exemplo, quando a gente pega o dedão do pé, ele pode vir, se a sua unha estiver doendo ali, estiver encravada, o próprio dedão vai te chamar para colocar foco. E eu lembrei da parte da hipnose, que fala que a hipnose é foco, concentração e permissividade, né? A gente entende que a hipnose é um estado que a gente resolve viver, é o significado que você dá para aquele momento. Mas, se você permite a dor, se você concentra na dor, e se você permite que ela entre, você passa a ter foco instantâneo naquela dor, seja ela qual for. Se você tiver a sabedoria, se você tiver a clareza de que você está concentrando as suas energias, está botando foco nessa dor, e se você entender o processo de mudar esse foco, você para de sentir dor. Muitas vezes, na hipnose, a gente tira dor assim,
você tira da pessoa o foco da dor. Entende? Observa, a melhor forma da gente observar o natural, pessoal, é observar uma criança. Observa uma criança chorando, às vezes, com uma dor. Ela fica chorando. Se você chama a atenção dela para a TV, para um desenho, aquela dor quase que some instantaneamente. Não porque não está doendo, mas porque ela botou foco em outra coisa e ela naturalmente esquece. Às vezes é um espinhozinho que está no dedinho dela e você consegue tirar aquilo muito rapidamente. Eu lembro agora que eu arranquei o dente da minha filha e você coloca ali, amarra ali o fio, né? E fica ali. Daqui a pouco, quando ela olha para o lado, você puxa, ela nem vê que você tirou. Dente molinho, né? Então, o foco, ele pode ser instantâneo dessa forma, ou como a Isa falou, como o Luiz falou, de você ter um objetivo central na sua vida. Imagina um atirador de elite, um sniper, né? Imagina que ele está olhando e ali existe um foco. Enquanto está tudo embaçado, você não pode dar o tiro, se você não sabe para onde vai sair esse tiro. Você precisa ajustar esse foco para o seu alvo ser mais próprio. Pode ser que você faça como o Luiz falou. Você solta o tiro e vê onde pega. Pode ser que você acerte. Mas quando você coloca o foco do jeito certo para aquilo ficar claro na sua mente e você enxergar o que você quer acertar, as chances de você ter êxito nesse processo é muito maior. Então, você pode ter foco de longo prazo e um foco instantâneo. É isso, Diomário? Show de bola, cara. Gostei dessas definições aí. Mas eu vou ser um pouquinho de advogado do diabo aqui. Imagina se um sniper fosse dar um tiro e não se preocupasse com a velocidade do vento e olhasse só para a mira que ele está, ou para a altitude ou a pressão atmosférica. Será que ele acertaria no alvo? Tem uma definição de foco que diz que foco é dar luz ao seu objetivo. E, cara, dar luz ao seu objetivo pode ser apagar todo o resto. Será que alguém que está determinado a chegar num certo ponto, ele está disposto a abrir mão de todo o resto? E será que se ele não abrir mão de todo o resto, ele consegue chegar nesse foco? Essas perguntas, elas direcionam muitas das decisões que a gente vai tomar. O Sêneca dizia que a gente não deve se distrair, né? Não se distraia. Então, mantenha-se no foco, mantenha-se focado, centrado no seu destino. Eu sempre falo que quando você descobre o seu propósito, há uma proposta fantástica. As propostas tentam te distrair do seu propósito. E cara, não sei, mas assim, inconscientemente ou conscientemente, eu acho que foco está mais ligado a ritmo, a seguir. E esse ritmo vai alternar de acordo com as coisas que tiverem no seu caminho ou no seu entorno. O que não pode é você se distrair ou se desviar do caminho. Então, se você dá luz a esse seu destino e começa a seguir nesse caminho, você vai ter obstáculos, você vai ter coisas à sua volta, mas não pode deixar de andar. Tá mais, para mim, o foco está mais ligado a um ritmo e a não se distrair. Interessante, né, cara? Olha só como é que são 6 pessoas e 6 falaram do foco de uma maneira bem distinta, né? Às vezes correlacionando algumas coisas, mas de uma forma bem distinta, né? O Marcos, pelo que ele falou, ele me lembrou uma frase que todo mundo aqui já deve ter ouvido, né? Tudo aquilo que você foca expande, não é? Aí, pô, Wagner veio e carimbou com o lance da dor. Tá focando naquela dor, aquela dor tende a expandir. Focou que ela não está ali, você expande que ela não está ali também. Então, ela some, percebe? Então, o foco, ele tem direcionamento. Acredito também que tenha ritmo, porque, na verdade, cara, você está projetando a tua energia, a tua intenção para um determinado lugar.
certo? Isso é foco. Então não tem para onde correr. Em relação a apagar o resto, justifica também, porque se eu estou olhando para um lugar, né, se eu boto a minha visão para um canto, eu estou eliminando toda a periferia que vai me tirar a atenção daquilo para onde eu quero ir. Percebe? Então, eu acho que o foco ele tem a ver com isso, ele tem a ver com você dar prioridade, ele tem a ver com você dar direção, ele tem a ver com você dar um ritmo, ele está ligado a isso tudo que a gente falou aí, entendeu? Não tem como você fugir, né? E se a gente ainda colocar o que a gente vai falar ainda da dupla fenda, observador, se a gente começar a colocar as leis herméticas nesse meio, a gente vê que tudo se liga, cara. Não tem para onde correr, porque isso daí é o quê? É uma projeção que você está falhando. Estou errado, Marcão? O foco ele gera uma projeção, certo? Então, o que é que acontece, Luiz? A gente é bem complexo o que a gente está falando, né? Então, é uma coisa assim, se você realmente contrata um mentor, né, como a gente aqui, e eu quero um mentor para quê? Porque eu não estou conseguindo ter foco. Então, vai ter que entrar no ponto que o povo fala, pô, mas isso é radicalismo. Cara, sem radicalismo, principalmente quem é atleta, né, Luiz sabe muito disso, não tem condições, cara, não dá para chegar, sabe? É acordar 4 da manhã, não dá para ir para todas as festas, não dá. Então, aí você tem que entender para que você está contratando então esse mentor. Se é para ter mais foco, então vai ter que seguir e ver o que é isso. O que é que acontece? Se você tem um ponto A e o ponto B seria um propósito, que você precisa focar nesse propósito. O que é que acontece com boa parte da galera, do povo? 80%, bicho, é uma coisa muito louca. É essa perca desse foco, certo? Então você tem isso aqui, ó. Isso é uma linha reta para eu chegar no ponto B. Parece muito simples, mas é uma linha reta. E o que é que acontece, cara? Digamos que o meu foco vai ser em chegar no ponto B, que é o meu propósito, digamos que é fazer medicina. Um exemplo. Aí eu tô focado e tá aqui. Vou lá, tô indo. Quando eu tô indo, cara, eu fiz prova na USP, só que não deu para entrar em medicina. Só que aí disse que eu poderia entrar em enfermagem. Aí eu troquei o foco, eu fui para enfermagem. Aí na enfermagem eu digo, não, cara, é melhor fazer nutrição. Aí eu vim para nutrição. O povo passa boa parte do tempo assim para chegar no foco, cara. Ó. E aí vai, se distrai aqui, e depois no outro tempo, aí depois casa e tem filho, aí perdeu o foco de novo, aí volta para cá. Então ele perde o foco. Um bom mentor que pega ele aqui e diz, olha, é o seguinte, cara, ele fala, eu tô com o Wagner na mentoria, eu digo, Wagner, eu tô com esse curso de medicina aqui para fazer e eu quero na USP, certo? Só que, cara, pintou uma viagem para eu fazer esse ano, eu tô para ir para Dubai. O que é que você acha, cara? Aí o Wagner vai fazer a proposta. Marco, faz parte do seu propósito? Aí eu paro e olho, cara, acho que não. Então não vai. Sabe, cara, é coisa tipo isso, entendeu? Aí eu, então eu digo, vai, porque eu vou a parte de inglês, vai, que eu tô precisando, ir lá, não sei o quê, um exemplo, né? Aí o cara diz, então faz parte do seu propósito. Então vai. Você tá entendendo, cara? Então, é meio que isso, entendeu, Luizão? Entendi, pô. Então, a gente fala, cara, foco tem muito a ver com o objetivo, certo? E eu digo que quando você sabe para onde você quer ir, você ganha um poder maravilhoso que é o poder de escolha, que é isso que você está fazendo. Se eu sei para onde eu quero ir e eu pinto numa. Tenho que tomar uma decisão, é o que eu vou perguntar. Isso daqui está me deixando mais perto ou mais longe de onde eu quero ir? Mais perto, caímos dentro. Mais longe? Não, agora não. Mas, ô, Luiz, E vamos seguindo, entendeu? Sem perder Luiz, o foco. pensa comigo quanto ao objetivo, né? Não é incomum a gente receber cliente aqui e ele está focado em alguma coisa que ele não quer viver. É muito comum as pessoas que têm ansiedade, as pessoas que ficam ali, elas ficam focando em alguma coisa que não está ali para ela, ela nem quer viver. Por exemplo, o cara vai fazer uma prova
uma prova qualquer, uma prova seja de corrida, e ele acha que não vai dar conta. Ele está focado tanto no que não vai dar certo, que ele esquece de olhar para o que vai dar certo. Uma outra coisa, o cara que está pensando em alguma coisa que aconteceu com ele no passado, ele conta aquele fato de uma maneira que é prejudicial para ele, que não ajuda ele a prosperar, e ele fica focado lá naquele passado, porque o meu pai me abandonou quando eu era criança, e por isso eu não consigo hoje prosperar. E ele acredita nessa história como algo real, ele não consegue se reconectar. Então, qual é o papel do terapeuta? Qual é o papel do mentor, que o Marcos falou? Trazer o foco para ele, para alguma coisa que ele deseja. Porque existem verdades que não ajudam, sabe? Realmente o pai dele abandonou. Então, ele vai ficar ali num processo de vitimização, com um fato real, mas que ele não deu um significado. Não deu um significado porque ele está focado no pior cenário da história. Ele está focado no pior cenário da história. E aí, quando ele foca, ele vive a vida dele, ele não consegue desapegar desse passado, ou não consegue desapegar do futuro, e ele esquece de que o foco dele precisa ser o presente. Uma coisa que eu quero trazer para vocês, isso já aconteceu comigo, tá? Não sei se eu sou o único, mas quantas vezes você já saiu de casa e fala, cara, eu vou à feira. Aí você pega seu carro, pega e começa a andar naquela estrada, mas aquela estrada é a mesma estrada que te leva para o trabalho. E, cara, no domingão você vai bater no seu trabalho, bicho. Você fala, o que eu estou fazendo aqui? Onde estava seu foco? Né? Onde estava seu foco? O que atuou nesse momento? E aí eu quero que as meninas me falem sobre isso. Onde é que estava meu foco, Isa? Quando eu cheguei no trabalho no domingo e não fui para a feira.